mas logo ali no início mais dos anos 90, esse trabalho dele, eu lembro que ele contou, foi se intensificando. Eu lembro que ele contou que ele ia nas portas das fábricas, né, para entregar alguns materiais, uns folders e tal, para os operários, né, para falar sobre a causa e tudo mais. E aí, logo em seguida, eu acho que ele se candidata a vereador, tô errado? Porque assim, ele vai ser prefeito pela primeira vez em 96, nas eleições de 96. Então ele foi candidato a vereador nas eleições passadas. Aí a gente está falando em 92, né? Sim. Para vocês entenderem também que nunca é uma decisão individual a gente participar desse processo político. Não é por puro capricho, pessoal. Não, é por uma causa, né, por uma missão. E o Décio, em 92, como ele foi advogado de várias categorias de trabalhadores, ele sempre foi muito respeitado, tanto pela defesa que ele fazia na advocacia, quanto também nas mesas de negociação com os empresários. Tem empresário até hoje que abraça o Décio pela forma como ele conduzia o processo. E muito porta de fábrica eu também fiz, né? Na Altona, na Arno Bernardes, né, nas metalúrgicas, nos vidreiros, 4 horas da manhã na frente de uma Strauss, né, para os vidreiros querendo melhores condições de trabalho, que o forno era muito quente. Então não era só a questão salarial, era uma condição de trabalho digna. Isso estava tudo em jogo. E foi nesse momento que os metalúrgicos chamaram o Décio e os servidores: você vai ser o nosso candidato a vereador, porque a classe trabalhadora precisa de um representante na Câmara para ser a voz dos trabalhadores de Blumenau. E foi a primeira campanha aqui em Blumenau. E ele foi vitorioso. Né? Acho que foi o 4º, 5º vereador mais votado da cidade. E fizemos 2 vereadores. Ele e o Célio Schollenberg também se elegeu vereador. Então foi uma festa pra gente. Pelo PT já, né? Pelo PT. Sempre eu ia perguntar, vocês sempre foram... Partido dos Trabalhadores. Dos Trabalhadores, nunca mudaram de partido? Nunca. Esse foi meu primeiro partido. E até hoje? Que eu permaneço até hoje. Então elegeu o vereador. Foi uma festa muito grande na cidade. Na época, então, que elegeu como prefeito o Wilson Kleinobin, 92? Renato Viana. Renato Viana pela segunda ou terceira vez? Sim, Renato Viana era o prefeito. E o Wilson Kleinobin ficou 1 ano e 3 meses. Isso. Foi uma gestão antes. Isso. Aí ficou o Sassi, Vitor Sassi. isso. Eu entrei nesse concurso do Vitor Sassi. Tá. Depois foi Renato Viana. E o Décio se elegeu vereador. E depois o Décio foi candidato a prefeito, em 96. Pois é, e aí fala pra gente como é que foi isso. Porque eu lembro, eu era criança, eu sou de 91, candidata. Mas eu tinha 5 anos. E eu tenho muitas memórias de criança, assim, né? E eu lembro muito bem dessa campanha. Uma campanha que até hoje, né, para os mais antigos, é lembrada como uma campanha até bem suja, assim. Tinha muito bate-boca dos primeiros candidatos, que era o Dalírio Beber, com o vice César Sim, né? E aí tinha o Wilson Vandal, que eu não lembro quem que era o vice dele, mas era entre o Vandal e o Dalírio Beber ali, né? Tinha uma briga, e o Décio aparecia sempre ali na terceira colocação, né? Das pesquisas e tudo mais. Eu lembro muito bem do jingle do Dalírio Beber, lembro muito bem do Vandal, não lembro do Décio, mas aí o Décio explicou que tinha... E que tinha pouco recurso também na época, que os VHS ficavam de uma cor e de outra. Era aquela coisa também de não ter muita tecnologia e muito recurso, né? Mas ele falou que era uma música nacional, assim, do PT, né? Então, uma música linda. E aí acabo não lembrando muito bem. Mas conta pra gente, assim, como é que foi os bastidores dessa eleição, porque foi uma eleição muito marcante pra época, né? Até por causa dessa reviravolta ali, né? Eles estavam brigando entre os primeiros e o Décio depois, né? Não sei se foi um voto... Hoje falam, né? Que foi um voto de protesto, inclusive, né? Não quero essa lavação de roupa suja e tal, vou votar no Décio. Sim. Em 1989, nós tivemos um candidato a prefeito, que foi Volir Nazário.
E ali o PT já fez uma votação muito expressiva para a época. Um partido pequeno, pouco conhecido na cidade, mas já havia sinais de mudança. Em 89. Em 94, o Décio era vereador e nós, conversando com a direção do partido, nós tínhamos que abrir esses espaços para as novas lideranças. E o Décio, então, e o PT precisava ter um candidato a prefeito, e ninguém queria. Aí eu disse, não, então eu vou ser candidato a prefeito, juntamente com outro partido, que era Inácio Mafra, que era do setor do Sindicato dos Bancários, e fizeram, então, essa coligação que era possível. Mas o Mafra era de qual? PPS. Tá. PPS. E a gente conversou bastante, fizemos as convenções partidárias, tiramos os nossos candidatos a vereador, que na época eram 7, e tinha a coligação do Vandal, que tinha 120. Na época não tinha teto? Não tinha teto, podia lançar nossa. um monte de número de candidaturas, né? Aham. E a do Dalírio também tinha um grande número de candidaturas. O Dalírio era o candidato do governo, na época do Renato. E o Décio disse, vamos participar pelo menos do debate com a cidade. Participou muito tranquilamente, a gente não tinha ambição nenhuma, apenas conversar com a cidade e pelo menos manter os vereadores que a gente tinha, que eram 2, que era o Décio e o Célio, essas 2 cadeiras. E a campanha foi feita daquela bem samaritana, né? A gente ajudava, pagava a rifinha, o dinheiro. Os programas eleitorais eram feitos com uma máquina de gravar batizado, casamento, num porão que a gente fazia as campanhas eleitorais, numa forma muito voluntária, e que todo mundo ajudava. Foi apaixonante por isso, porque todo mundo estava irmanado nessa causa. Ninguém queria vencer, queria debater. Né? E eu ainda trabalhava lá no Badenfurt, e eu saía de casa, pegava o ônibus, como a gente não tinha grandes coisas, eu andava com uma bolsa tiracol e colocava os santinhos dentro dessa bolsa e pegava o ônibus ali no Garcia e o meu comício era dentro do ônibus. Então eu falava dentro do ônibus, olha, a mudança precisa acontecer, tem o Décio Lima, candidato a prefeito, acompanhe ele, tem proposta para a nossa cidade, advogado de trabalhadores. O motorista me via, pode saltar. Aí eu soltava. Aí eu pegava o outro ônibus e continuava. Então, o meu comício acontecia dentro dos ônibus da cidade. Então, para chegar do Garcia até o Baden, era algumas horas que eu falava. E foi dando certo. Mas o motorista falava para saltar, porque era o teu ponto mesmo? Não, porque tu estava fazendo o comício. Porque eu estava falando dentro do ônibus e estava distribuindo material. E daí ele achava que não era... Te expulsava do ônibus ali. Aí tu subia outro e... Isso. Caramba. Porque era a forma criativa de fazer. Sim. Nós não tínhamos recursos. Né? E cada um fazia a sua parte. Então eu fazia a minha parte dessa forma, nas portas de fábricas, nas comunidades. Mas ninguém imaginava que ia vencer. E o Décio foi muito bem em todos os debates, tinha proposta para a cidade, uma forma muito fraterna, que eu acho que as campanhas têm que ser, respeitosa. E nos últimos 15 dias, com 3% ele estava na pesquisa, ele ganhou a eleição em 1994. 6, né? 1996. Como é que foi isso, assim, para você? Porque como a senhora falou, imagina, porque... Não, a gente está aqui para debater ideia, para construir aqui uma ideia, um diálogo. E aí, de repente, tô eleito. Como é que foi isso naquele dia, assim, que não tinha, né? Não era era por rádio, né? Não era por TV, né? Não, e aí aparece lá, eleito o prefeito Décio Neri de Lima. A gente já sentia na cidade uma mudança. Porque a gente estava na sinaleira, as pessoas pediam o adesivo. Se alguma coisa está mudando. O motorista já não pedia para mim sair de dentro do ônibus. E a gente já percebia uma mudança, um clima de mudança. Porque Blumenau sempre foi muito silenciosa, é difícil de se manifestar. Mas já percebia. E quando eu passei uma noite inteira contando voto, aqui no Porta Aberta, era 2 espaços, eu fiquei aqui no Porta Aberta. E daí os mesários diziam, Ana Paula, pode ir para casa, se a eleição está ganha. Eu disse, não, quando fechar a última urna eu vou. Ficamos a noite inteira. Era voto no papel ainda? Voto no papel. Contando voto no papel. Então a gente tinha os fiscais. Cada um fazia a fiscalização de uma mesa apuradora. Pode ir para casa? Eles diziam assim, não, quando fechar a última urna, eu vou embora, para a gente ver como é que acontece.
disciplina, né? Viu? Ali fiscalizando. E quando fechou a última urna, o pessoal já estava festejando ali no porta aberta, porque já tinha uma diferença significativa. Ali, então, tu já sabia que tinha muita chance, claro, porque uma sessão não reflete, né? Às vezes é uma coisa pontual. Eu estava numa mesa, mas assim, todo mundo já falava na cidade que haveria uma mudança na cidade. Então isso aconteceu, mas para nós também foi um frio na barriga, né? Tipo, porque assim, por mais que tudo vá, as peças vão começando a se encaixar, mas tu precisa daquela informação cravada final, né? Está eleito o prefeito, né? E aí quando vocês ouvem isso aí, deve ser só alegria e comemoração e choro. Foi uma vitória da cidade. A cidade comemorou. Todo mundo comemorou. Sempre respeitando os adversários, né? Acho que a política é a arte de aglutinar. A cidade comemorou. Foi um susto para a gente, vou dizer. Éramos muito jovens, né? Quantos anos tinha o Décio? Acho que 32, eu acredito. Vocês têm a mesma idade? Ele é Não, o Décio é 4 anos mais velho do que eu. 32 ou 30. Nessa faixa de idade. 30 anos, né? Bem novo. Bem novo. Então, a responsabilidade de governar Blumenau. Então, no primeiro impacto, foi isso. Mas como a gente tinha um plano de governo consolidado e não ia mudar daquilo ali, nós começamos a fazer o governo de transição. Nunca discutimos cargos e secretarias antes, né? Começamos o governo da transição e escolhemos os melhores para estar em cada pasta, em cada secretaria. Pessoas que entendiam mesmo do assunto, da saúde, da educação, de finanças, da área social. Do SAMAI, nós escolhemos um ex-funcionário do SAMAI, que quando a gente convidou ele ficou desesperado. Não, eu não vou dar conta. Não, mas tu conhece o SAMAI? A gente dizia para ele, que era o senhor Pacheco, um diretor do SAMAI, conhecido, anos funcionário do SAMAI. Ele disse, não. Ele passou mal, tamanha responsabilidade. Então, a gente escolheu as pessoas que tinham compromisso com a cidade. Teve alguma pessoa chave assim que falou, olha, eu não trabalhei para tua campanha, mas tu estás me convidando? Porque às vezes acontece isso, né? Tu não lembra de nenhum desse caso assim? Nós consultamos os empresários da cidade. Nós consultamos o setor turístico da cidade. Nós consultamos o setor do comércio da cidade. E muitos secretários foram indicados por esses setores. E alguns também foram funcionários de carreira dessas áreas. Da educação foi um professor da área da educação. Por isso que muita coisa a gente fez na educação. Na área da saúde, foi um médico que conhecia todo o Sistema Único de Saúde. Então, a gente também foi muito eclético nisso. Conversamos com a cidade e teve secretário que não votou no Décio, mas era importante, conhecia daquela pasta. Nessa época daí, tu continuou trabalhando no ambulatório ou tu fez algum outro trabalho, já que o Décio era prefeito, ele te chamou para... Como eu era da carreira e toda primeira-dama era presidente da Promenor, dessa instituição, é uma fundação, eu assumi a pasta do trabalho com a criança e com o adolescente, a Promenor, que ampliamos o atendimento para quase 10 mil crianças e adolescentes que passaram por essa instituição, que é o contraturno escolar, né, que a gente quer fazer agora também. E foi muito importante também esse cuidado com as nossas crianças, principalmente garantindo para os pais que essas crianças e adolescentes estavam num local seguro.